Mirai Crypto. Olá, meu nome é Lucas Ribeiro e esse é o canal Mirai Cripto. Aqui vamos aprender a como proteger nosso dinheiro de governos de forma segura e com privacidade e segurança com as criptomoedas. Hoje iremos saber mais sobre como a popularidade do Bitcoin e outras criptomoedas no Brasil e no Japão. Conhecimento da população. Apesar de não vermos anúncios na mídia tradicional brasileira, o Bitcoin e outras criptomoedas têm ganhado cada vez mais destaque em alguns canais de TV e rádio através dos jornais, tanto na forma positiva quanto negativa. Aos poucos, mesmo pessoas que não fazem ideia do que se trata o Bitcoin e outras criptomoedas, ao menos sabem de sua existência devido a algum desses canais terem divulgado sobre o assunto. O brasileiro também é um povo muito ativo nas redes sociais e sites de notícias, o que torna o Bitcoin e outras criptomoedas cada vez mais conhecidas pelo público. No entanto, o país ainda sofre com uma população carente e desbancarizada que infelizmente não possui acesso ou conhecimento sequer ao sistema financeiro convencional. Tampouco já ouviram falar de criptomoedas. Porém, como o surgimento de bancos digitais sem tarifas e o Pix, que está prestes a ser lançado, que é o novo sistema de transferência do Banco Central, a tendência é que cada vez mais pessoas sejam inseridas de alguma forma no sistema financeiro. Já no Japão, a situação é bem diferente, com o Bitcoin sendo anunciado por várias corretoras em TVs e outdoor nas ruas, com idols famosas do país como Asuka Saito, Ayami Goriki e Eri Saito. Sendo Asuka Saito uma ex-integrante de um grupo famoso no país, o Nogizaka 46, o que faz com que as criptomoedas se tornem conhecidas por um público bem amplo, incluindo pessoas que não investem em nenhum tipo de ativo. Além da diversidade de corretoras, existem algumas lojas como a Big Camera em Tóquio que aceitam Bitcoin como pagamento diretamente e dão até desconto por isso. No entanto, diferente do Brasil, onde muitos já estão acostumados com bancos digitais e cartões de débito e crédito, no Japão, por incrível que pareça, essa situação é bem atípica, pois ao mesmo tempo que o Bitcoin e outras criptomoedas atingiram uma grande popularidade, principalmente nos grandes centros como Tóquio, em contrapartida, o sistema bancário do país, de modo geral, é bem mais arcaico que o do Brasil, onde poucos bancos têm aplicativos e sites que você consegue fazer tudo online sem precisar ir até uma agência, e o pagamento com dinheiro em espécie é predominante no país, o que chega a ser bem contraditório tendo em vista o IDH e o fato de criptomoedas serem bem conhecidas. Cartões de débito são raros e a maioria compra no crédito produtos de valor mais alto. A maioria dos brasileiros que residem no arquipélago não conhecem e não utilizam aplicativos de bancos e cartões, fazendo a moda antiga de sacar todo o pagamento em um caixa eletrônico e guardar o dinheiro em casa. Uso. No Brasil, o número de estabelecimentos comerciais que aceitam Bitcoin e outras criptomoedas é pequeno, porém crescente. O mais interessante disso é que não se limita a capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, pois podemos ver cidades de interior com pequenos comerciantes aceitando criptomoedas. Também temos uma empresa que acaba de chegar ao país chamada CoinCloud, que está trazendo caixas eletrônicos de Bitcoin onde você pode comprar e vender criptomoedas rapidamente, depositando cédulas na máquina. Fora a infinidade de corretoras e serviços como Camoney, onde você pode pagar até boletos com criptomoedas, entre outras coisas. No Japão, apesar do conhecimento das pessoas e a quantidade de corretoras disponíveis e algumas grandes redes de lojas, como a Big Camera em Tóquio, que eu acabei de falar, que aceitam Bitcoin como forma de pagamento, a quantidade de estabelecimentos no país que aceitam criptomoedas ainda é pequeno, porém também crescente e se limita aos grandes centros, sendo bem difícil você encontrar algo do tipo em cidades de interior, onde o pagamento com dinheiro espécie ainda predomina, e há muita resistência por parte da população, especialmente os mais idosos, em adotar meios eletrônicos de pagamento. Não só o Bitcoin e as criptomoedas, mas os próprios cartões de débito e crédito, o que na minha opinião acho que falta um pouco de esforço aí maior por parte do governo e dos lojistas em se modernizarem, tornando ao menos o pagamento em cartões algo mais comum, pois dinheiro físico, além de ser fácil de ser perdido, contém vírus, incluindo aí o da Covid-19 e outras bactérias que ficam ali nas cédulas, pode ser também facilmente roubado e falsificado, e ainda demanda de uma infraestrutura cara, né, para o armazenamento. E é antiecológico, devido ao uso de papel e energia elétrica para se produzir, né, as moedas e as cédulas. Fora que em 2021 o Japão irá receber milhões de turistas por causa das Olimpíadas,
muitos destes vindo de países onde o uso de meios eletrônicos já é quase um padrão, incluindo o próprio Brasil, então era algo que realmente deveria ter mais atenção no país. Legislação. Não existem proibições expressas em relação ao uso de Bitcoin e outras criptomoedas no Brasil, e a Receita Federal apenas criou uma normativa onde determina que você deve declarar ganhos com criptomoedas acima de determinado valor. No entanto, o que se vê por um lado são os bancos, principalmente os tradicionais como Itaú, por exemplo, fechando contas de corretoras alegando desinteresse comercial, numa clara tentativa de barrar o progresso que esses ativos oferecem por medo da concorrência. Apesar do Banco Central dizer na teoria que apenas remessas internacionais via casa de câmbio são permitidas, não há como ter controle disso, e muito menos punir quem utiliza criptomoedas para esse fim, que inclusive são muito mais eficientes do que qualquer outro sistema convencional. Já no Japão, as corretoras são regulamentadas e o Bitcoin foi reconhecido pelo próprio governo como moeda e meio de pagamento. No entanto, nem tudo são flores, pois em 2018 foi criada uma norma que praticamente inviabiliza as corretoras de listarem criptomoedas focadas em privacidade, como a Monero, Zcash, Verge, dentre outras, o que é péssimo para o mercado e principalmente para a liberdade de escolha das pessoas. Porém, apesar disso, o uso e posse dessas criptomoedas não é proibida no país, então você ainda pode comprar e vender tranquilamente de alguém, diretamente aí através do sistema P2P ou através de uma corretora global como a Binance. Não existem restrições para se fazer remessas internacionais, mas os ganhos que você obtiver caso converta para ienes, que é a moeda local, deve ser informado na declaração do imposto de renda de acordo com as leis vigentes. Considerações finais. Acreditamos que tanto no Brasil quanto no Japão, o uso de criptomoedas como o Bitcoin tende a crescer cada vez mais a partir do momento que mais pessoas começam a ver o potencial da tecnologia e a liberdade que ela traz para a vida delas, com o surgimento de mais serviços e estabelecimentos aceitando. Hoje, para quem mora no Brasil ou Japão e precisa fazer remessas internacionais entre os dois países, sem dúvidas é uma das melhores maneiras e com o menor custo. Burocracia e fora a principal vantagem do poder ser feito em qualquer dia e horário do ano, com o destinatário recebendo em poucos minutos. Um abraço e não deixe de comentar se tiver alguma dúvida ou sugestão. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos.